cumprimentar aqui a doutora Letícia Rosa, minha convidada hoje do programa. É doutora mesmo, né? Por isso a gente faz questão de enfatizar. E a gente quer falar hoje um pouquinho sobre essa questão de união estável. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a vocês que estão em casa. Um assunto tão polêmico, né? É polêmico porque muita gente tem dúvida e realmente não conhece a fundo como é que a lei vê várias questões dentro da união estável. Só que antes de você falar, eu vou pedir... Tá tudo certinho aí, a gente preparou uma matéria a esse respeito, né, Raíssa? E a gente pediu para que o nosso repórter fosse às ruas conversar com as pessoas, doutora. Será que todo mundo sabe, de fato, o que reza a lei? Né? Quais são os seus direitos nessa questão? Rodou. A nossa equipe de reportagem saiu pelas ruas de Maringá para falar sobre a união estável. Ou seja, quando uma pessoa mora com a outra, mas não é casada no papel. Será que se houver a separação, o cônjuge tem direito a alguma coisa? Sim ou não? Tomara que eu tenha direito, né? Porque tudo que eu tenho tá no nome dela. Carro, casa, moto. Hoje eu tô com uma mulher, né? Ela tem as coisas dela, eu tenho as minhas. O que ela já tinha é dela. O que eu tenho é meu. Depois do que nós construímos junto, é meio a meio. Bom, eu só moro junto, mas tomara que eu tenha direito. Porque se eu não tiver, eu corto que é dele. Tomara que eu tenha direito, porque a mulher vai pegar uma bolada agora, porque a sogra morreu. Tá na expectativa. Tô na expectativa. Pegar um dinheirinho aí, né? As pessoas se preocupam mais nessa questão de dividir, né? Se separar ou não, o que vai receber o outro de herança. Mas, enfim, nós vamos tentar enumerar algumas questões aqui, viu, doutora? Para satisfazer a curiosidade de todo mundo. Primeira coisa, eu quero começar perguntando, porque eu já recebi muitas questões tirando essas dúvidas. Existe um tempo, a partir de um tempo é que é considerado união estável ou não? Cristina, não. Não? A lei não coloca nenhum tempo. 2 meses morando junto ou não? Já, é assim. O que a lei coloca? Eu preciso de requisitos. Quais são os requisitos? Durabilidade, estabilidade, eu tenho que ter publicidade desse relacionamento e, além de publicidade, eu tenho que ter um objetivo de formação de família. Ei, publicidade desse relacionamento, não entendi. A pessoa tem que botar propaganda na TV, na por exemplo? verdade, a sociedade tem que conhecer ambos casal. como marido e mulher. Ah. Então, se o porteiro conhece como marido e mulher, como casal, né? Não, vamos colocar como casal, que hoje não é só marido e mulher, existem companheiros do mesmo sexo. Então, como casal. Então, se há essa publicidade, ok. Então, se eu tive 2 meses com uma pessoa, com todos esses requisitos, e durante esses 2 meses eu não fiz nenhum documento, eu não tive nenhuma regulamentação, nenhuma escritura pública no cartório, nenhum contrato de convivência que estipulou qualquer tipo de regulamentação de regime de bens, qual vai ser o regime que vai valer? O regime de comunhão parcial, que é o regime legal, que é o regime legal colocado hoje na lei. E por esse regime, tudo comunhão aquilo... parcial, vamos explicar, comunhão parcial que é a lei. Então, a lei reconhece que um casal morando junto ou não, porque depois eu vou entrar nessa questão, não precisa necessariamente estar sob o mesmo teto, tá? Como a lei reconhece se tiver que dividir alguma coisa, então, na união estável? Separou. Ah, eu não quero mais morar com você. Se tiver um carro, por exemplo, para dividir, como é que a lei vai reconhecer? Se esse carro foi adquirido durante a união deles, metade, metade. Né? O que acontece, geralmente? O carro é financiado, né? Sempre. E muitas vezes um não pode arcar com o financiamento do carro. Então, qual é o correto? Verificar o valor que foi despendido até ali, verificar o valor de mercado do carro, verificar o que tem que ser pago ainda de parcelas do carro, para ver o que vai ser pago para essa pessoa. Chegar num consenso amigável. Para chegar num ali. consenso amigável. Porque não existe, a conta é simples, a matemática é simples, né? Não adianta a pessoa falar assim, mas o carro vale X, sendo que eu tenho uma parcela para pagar que é o dobro, né? Então, não adianta. E a gente sabe que o financiamento, ele acaba dando um aporte maior, né? Então, você tem um valor maior para pagar de financiamento. Então, sempre os advogados, eles procuram chegar a esse acordo e trazer isso, esse bom senso aos clientes, né? Até mesmo porque, quando o patrimônio é menor, eles vão brigar por uma situação em que eles vão acabar despendendo o que eles têm
com o advogado. Gastando muito com o advogado Com e o que tem para certeza. dividir não paga nem o advogado. Com certeza. Essa é a verdade. Com certeza. Agora, isso que eu queria... Uma outra dúvida que inclusive o senhor brincou ali, ele falou que a mulher dele tem uma herança para receber. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que mora junto, um deles recebeu uma herança e eles usufruem dessa herança por alguns anos. Aí a separação aconteceu lá na frente. Ele vai querer metade dessa herança? Ele tem direito? No regime, né? Aí eu volto novamente. Tudo vai depender do regime que for adotado. Se eles não tiverem nenhuma regulamentação, não for feito nenhum papel, na verdade nunca ninguém faz, né? Porque quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos para iniciar uma relação, todo mundo tem uma confiança mútua, dificilmente você vai ter um papel, alguém que vai parar para pensar, vamos colocar no papel aquilo que nós... Porque sempre vai gerar aquela situação, mas você está desconfiando de mim? Né? Então, é essa situação. E tem mesmo, viu, né? gente, que desconfiar sempre. E não é nem só desconfiar, é uma situação preventiva, né? Não é porque eu estou querendo colocar no papel que eu estou desconfiando, né? É uma situação preventiva, principalmente para casais que já têm filhos. É uma questão de eu prevenir e deixar respaldado o meu patrimônio para o meu filho. Né? Para o meu filho, porque eu estou entrando em uma nova relação. Mas e se a pessoa não fez nenhum papel e depois de alguns anos morando junto, recebeu uma herança? Como fica a divisão? O regime de comunhão parcial de bens não se comunicam os bens que vêm por herança, que são herdados. Então, eu não tenho essa comunicação. Eu não possuo essa comunicação. Ou seja, não tem direito. Não tem direito. Então, por exemplo, eu recebi uma herança dos meus pais e casei, estou em regime de união estável com uma pessoa, comprei uma casa e estou separando agora, e a pessoa pega e fala assim, mas eu quero a metade da casa porque você recebeu de herança e eu tenho direito. Não tem direito, tá? Então vamos pegar outro exemplo de casa também, doutora. E digamos que o casal que mora junto, de repente, adquire um imóvel e por uma fatalidade o marido morreu. Como é que a Caixa Econômica, por exemplo, outros bancos que financiam, reconhece isso? Vai dar a quitação desse imóvel? Se o imóvel for adquirido no nome dele, sim. Tá? E aí vai ficar para a esposa? Aí fica para a esposa, porque ela é a meeira, né? Metade para a esposa, que ela é meeira, e a outra metade para os herdeiros, que são os filhos. Se for filho comum, ainda a esposa vai ter uma vantagem. Se for filhos que não são filhos comuns, ela só fica com a metade mesmo. Ela só fica com a metade. Entendi. Qual é a diferença? A diferença, Cristina, é que ela tem o direito real de habitação. O que seria isso? Ela pode permanecer no imóvel normalmente. Ela não é obrigada a vender o imóvel para fazer a partilha de bens. Então, ela não tem essa É uma segurança que eu não sabia. Exato. Ela tem esse direito real de habitação, né? A lei de 96 uma lei até recente. Trouxe essa possibilidade na união estável. O Código Civil foi omisso, mas como ele não revogou o direito real de habitação, considera-se que há essa imposição e esse direito para a companheira que fica. Entendi. Na união estável, se a esposa quiser usar o sobrenome do marido, dá para ir no cartório, por exemplo, fazer esse tipo de alteração? Sim. Você pode mesmo fazer... sem o casamento no papel? Sim, você pode fazer uma escritura de união estável. Você fazendo uma escritura, você pode estipular que vai passar a usar o nome de casado. Você passa a usar o nome de casado. Assim como, se você for fazer uma dissolução de união estável, em caso de ser extrajudicial, você pode pedir para retirar o nome de casado, né? Então, você tem essas possibilidades de utilizar o nome de casado. Olha, são muitas as questões, né, que geram dúvidas, tipo de documentos, as pessoas para provar, no caso de uma separação, algum tipo de divisão de bens adquiridas ali durante essa união, tem que juntar a documentação, doutora? Assim, o que a justiça considera importante? É onde nós temos maior problema é justamente na questão de prova. Por quê? Porque geralmente nós não nos respaldamos com provas, né? A maioria dos casais não tem um respaldo de provas. Então, quais são as provas que nós temos? Primeiro, a existência de filhos em comum. A existência de filhos em comum pode ser prova? Pode, mas hoje não é uma prova que pode ser factível, pode ser provado, porque tem muitas pessoas que têm filhos e não viveram
uma união estável, não é verdade? Mas é um dos casos. Imposto de renda, você colocar a pessoa como dependente no imposto de renda, é uma prova. Né? Conta no banco em conjunto. Conta no banco em conjunto. Declaração de união estável para plano de saúde. É uma possibilidade. O que nós enfrentamos hoje? Muitas pessoas que trabalham em empresas e querem colocar a namorada, por exemplo. Eu quero colocar minha namorada dentro do meu plano de saúde. Elas vão lá e fazem dentro do cartório uma escritura pública de união estável. Estão fazendo uma escritura pública de união estável, que vai gerar um efeito. Por quê? Porque futuramente, se essa namorada quiser vir aprovar um patrimônio que foi adquirido naquela época, vai complicar o namorado. Vai complicar o namorado. Ela pode vir utilizar aqui, ó, escritura pública. E até onde o namorado... Não, mas eu dei falsa declaração, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com o que se faz, porque futuramente esses efeitos podem vir contra você. Eu soube de relações que os casais se consideram marido e mulher, mas não vivem no mesmo teto, cada um na sua casa. A lei pode reconhecer também caso eles rompam e tenham que dividir como união estável? Sim. A coabitação não é requisito que é absoluto. Isso quer dizer o quê? Principalmente hoje em dia. Por quê? Porque a mulher, ela é profissionalmente ativa, ela pode ter um emprego em outra cidade, ela pode estar fora da cidade, né? E o homem também pode estar em uma cidade fora, né? E não há um requisito que é realmente obrigatório ter a coabitação. Então, realmente, eu posso ter outra situação, tá? E uma outra comprovação também, no caso de efeito de justiça, dar o endereço ou colocar, no caso, conta de luz, também é prova ou não? Comprovante de endereço. É? Comprovante de endereço é prova. Você consegue fazer prova. Redes sociais é prova, né? Hoje em dia todo mundo gosta muito de redes sociais. Redes sociais a gente consegue... Exibe-se muito, né? Exibe-se muito, né? Eu já vi casos em que foi considerada a união estável dele colocar, olha, minha esposinha, minha mulherzinha, o melhor almoço que a minha mulherzinha fez. E não eram, só que pelo fato dele determinar a publicidade de que era a mulher, foi utilizado como prova. Como prova contra ele, né? Exato. Ave Maria. Agora, digamos que a pessoa mora junto e não quer que a lei reconheça, então, essa separação ou comunhão de bens. Aí tem que lavrar uma escritura mesmo, doutora, ou não? Olha, Cristina, caiu muito na moda a realização de contrato de namoro. Né? Se não sei, muito tem contrato de namoro? De uma situação do namoro qualificado, vamos fazer um contrato de namoro. Mas deixando bem claro que o contrato de namoro, quando ele é feito numa situação para mascarar uma real união estável, ele não tem validade. Ele não vai ter validade. O que eu aconselho? Quer uma união estável sem efeitos patrimoniais? Lavre um contrato de união estável, faça contrato de convivência. Que é rapidinho no cartório mesmo. Você pode fazer um contrato particular, registrar no cartório de títulos e documentos, ou você pode ir num cartório, tabelionato de notas, e fazer uma escritura pública. São duas formas que você tem. Estabelecendo que cada um é dono dos seus... Estabelecendo, você coloca lá todas as suas regras, coloca o regime de separação de bens e pronto. Aí não né? dá problema, Aí porque não a dá lei, problema. se você morar junto, vai reconhecer Exatamente. como comunhão. Exatamente. E deixar bem definido também as questões sucessórias. Porque de toda união estável surgem situações sucessórias. Olha, gente, eu acho que nós tentamos por aqui, né, tirar muitas dúvidas. É claro que você deve ter as suas em casa, mas na grande maioria, eu acho... Tem mais alguma coisa importante, doutora, que vale a pena que as pessoas saibam? Porque é muita coisa e mudam-se as leis, né? Sim, a união estável, principalmente o direito de família. O direito de família, ele é dinâmico, né? O que eu preciso falar para vocês é assim, principalmente no quesito da publicidade, a união homoafetiva, né? Muitas vezes a publicidade não é tão latente como a união hétero, né? Verdade. Então, muitas vezes o advogado ele tem que deixar claro para o juiz que o porteiro não sabe que eles são um casal, né? Então,
é algo que nós, advogados, temos que trazer à tona para o juiz que aquele elemento, aquele requisito da publicidade, ele não deve ser tão absoluto quanto é em outros tipos de uniões, né? E a lei reconhece também a união homoafetiva como união estável. Sim. É? Desde 2011, o STF decidiu que a união homoafetiva é entidade familiar. Então, todos os efeitos da entidade familiar e de união estável, a união homoafetiva também tem. Garante os mesmos direitos. Garante os mesmos direitos. Falamos aqui com a doutora Letícia Rosa, ela que é professora e doutora também. Muitíssimo obrigada por estar aqui hoje, dando esse show, né? Porque realmente a gente às vezes cai por ignorância, por não saber, por não ser bem orientado, por ouvir um amigo ou outro, e não é o eu acho. A gente tem que ter certeza em se tratando especialmente do seu rico e suado dinheirinho. Não é, doutora? Com certeza. Para não dar quebra-pau, para depois não ficar aquelas brigas horrorosas se arrastando anos e anos, litígio, não é? Tem litígio também nessa situação? Com certeza. Tem? Tudo que envolve patrimônio tem litígio. Nossa, mãe. Então tá, obrigada, doutora. Obrigada É isso, a você. gente.